Olá, boa noite. Boa noite, Mauro. Boa noite, Gabi. Boa noite a você. Está no ar o Rede TV News. Alexandre de Moraes manda prender o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. Moraes também determinou a prisão do ex-comandante da Polícia Militar responsável pela segurança em Brasília durante os ataques de domingo. E você vai ver também. Por razões humanitárias, a Polícia Federal solta quase 600 pessoas envolvidas nos atos de vandalismo em Brasília. Mais de 520 seguem presas preventivamente. Inflação oficial brasileira fecha 2022 acima da meta. Alimentos e bebidas foram os itens que mais subiram de preço. A chuva não dá trégua em Minas Gerais e segue provocando danos e mortes. Subiu para 20 o número de mortes em Minas Gerais por causa das chuvas. A Defesa Civil alerta que o solo está encharcado, o que pode provocar novos deslizamentos de terra. Parte de uma casa desabou na região do Barreiro, em Belo Horizonte, e atingiu 3 carros. Os veículos ficaram debaixo de muita terra e dos escombros. Os moradores acordaram assustados. Deu um estalinho, aí deu uns 5 minutinhos além, já deu aquele estalão grande, olhei pela janela, já não tinha nada, o chão embaixo, o muro de arame já tinha caído todo aqui sobre os carros que estão estacionados aqui. O Márcio é o dono de um dos carros, o dele foi o mais afetado. Sempre quis melhorar de carro, aí teve a oportunidade de eu conseguir comprar ele, nós compramos. E graças a Deus, pelo menos seguro a gente fez, né? 3 casas foram interditadas pela Defesa Civil e a rua foi isolada. A área onde ocorreu o deslizamento é considerada de alto risco pela Prefeitura. Desde o início do ano, é a região que registrou o maior volume de chuva aqui em Belo Horizonte. Já choveu quase 100% do que é esperado para todo o mês de janeiro. BH é uma das cidades com maior volume de chuvas no estado. Só nestes 10 primeiros dias de janeiro, o volume quase ultrapassou a média para todo o mês, que é de 330 milímetros. A equipe da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte faz um alerta para o surgimento de trincas ou deslizamento do terreno. São sinais de que alguma coisa está acontecendo de diferente na estruturação daquele terreno, ou seja, ele está perdendo a sua estabilidade em função do número alto de volume de chuva que caiu sobre o terreno. No resto do estado, as chuvas também não dão trégua. Nesta madrugada, um deslizamento de terra matou um casal de idosos de 70 e 66 anos. O imóvel onde eles viviam fica na zona rural de Caldas, no sul de Minas. 4 casas foram interditadas. A tragédia acabou aumentando o número de vítimas no estado. São 20 mortes, de acordo com o boletim da Defesa Civil. Um homem de 25 anos ainda segue desaparecido no interior de Minas. Os bombeiros continuam as buscas. O jovem foi arrastado pela enxurrada no domingo, após o nível do rio que passa perto da casa dele subir, deixando vários moradores ilhados. E uma caminhonete caiu numa cratera em João Monlevade, no interior de Minas Gerais. O asfalto cedeu momentos antes do acidente. As imagens mostram que o motorista fez a curva, não percebeu o buraco e caiu com o veículo. Ele saiu pela janela com ferimentos leves. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou prender o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que também foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro. De Brasília ao vivo, o repórter Anderson Arcoverde tem mais informações para a gente, né, Anderson? Boa noite para você. O ex-ministro foi encontrado, Anderson? Não, Gabriela. Anderson Torres está de férias nos Estados Unidos. Boa noite para você, boa noite, Mauro, e a todos que nos acompanham. Mas olha, a prisão dele deve ser realizada assim que ele retornar ao Brasil. Hoje, policiais federais estiveram na casa do ex-secretário para cumprir mandados de busca e apreensão. Anderson Torres é apontado pelo interventor no Distrito Federal, Ricardo Capelli, como um dos principais responsáveis pelo que Capelli chama de Operação Sabotagem, que teria ajudado os extremistas nas invasões aqui no Distrito Federal dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.
O ministro Alexandre de Moraes também determinou a prisão de Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. E esse sim já está na cadeia. Fábio Augusto Vieira foi preso no fim da tarde de hoje. Ele é acusado de também ajudar as ações dos extremistas. E hoje, Ricardo Capelli, o interventor no Distrito Federal, autorizou a reabertura da esplanada dos ministérios. Capelli está no comando da Segurança Pública do Distrito Federal desde o último domingo. O decreto de intervenção foi aprovado hoje pelo Senado Federal. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Matheus De Luca. A medida já estava em vigor desde o último domingo, quando o presidente Lula decretou a intervenção para que as forças de segurança pudessem atuar de forma efetiva para conter a invasão de prédios públicos por extremistas. O texto já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados e foi votado no Senado Federal na manhã de hoje de forma simbólica, sem a utilização de painel eletrônico para a contagem dos votos. 8 senadores afirmaram ser contrários à medida. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, reiterou a importância de punir os responsáveis pelos atos. Brasília foi atacada. Prédios públicos, símbolos nacionais, obras que representam a história de nossa pátria foram depredados. Alguns poucos quiseram destruir e humilhar as sedes dos poderes da República Brasileira. Essa minoria antidemocrática não representa o povo brasileiro, tampouco a vontade do povo brasileiro. Essa minoria golpista, e não há outro nome, não irá impor sua vontade por meio da barbárie, da força e de atos criminosos. Essa minoria extremista será identificada, um a um, investigada e responsabilizada, assim como seus financiadores, organizadores e agentes públicos dolosamente omissos. A intervenção federal tem validade até o dia 31 de janeiro. Durante esse período, os órgãos de segurança pública do Distrito Federal ficam sob responsabilidade de Ricardo Capelli, o número 2 do Ministério da Justiça. O interventor poderá solicitar recursos financeiros, estruturais, tecnológicos e humanos ao Distrito Federal e a órgãos civis e militares. Hoje, Ricardo Capelli exonerou o superintendente da Polícia Federal no Distrito Federal, Vitor Carvalho. No lugar dele, assumiu César Luiz Busto de Souza, que já atuou como diretor de investigação e combate ao crime organizado. Capelli também trocou o comando-geral da Polícia Militar. O coronel Fábio Augusto foi substituído por Clepter Rosa Gonçalves. Segundo Ricardo Capelli, a manifestação golpista de domingo somente foi possível porque houve sabotagem pelas forças de segurança locais. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou a prisão de Fábio Augusto Vieira. Já a Polícia Federal tem intensificado as investigações para identificar os financiadores dos extremistas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou que pelo menos 50 novas prisões de suspeitos já estão sendo providenciadas. Nós temos uma investigação em curso que vai ter muitos desdobramentos. Nesses investimentos já foram identificados os primeiros financiadores, sobretudo aqueles relativos aos ônibus, aqueles que organizaram o transporte, que contrataram os ônibus. Essas pessoas estão todas identificadas. Nós temos desde comerciantes locais, há pessoas vinculadas ao segmento do agronegócio, há vinculados ao segmento dos CACs, então são pessoas de vários perfis. E enquanto o governo toma as medidas penais contra os extremistas, o presidente do Senado anunciou que também ordenou ações cíveis para cobrar dos vândalos os prejuízos causados. Nós vamos cuidar muito ativamente de fazer o ajuizamento de tantas ações judiciais quantas sejam necessárias para poder cobrar individualmente de cada um dos causadores desses danos ao prédio do Senado Federal. Eu já recomendei muita prioridade nisso a todas as instâncias administrativas do Senado. A Polícia Legislativa já está individualizando cada cidadão que aqui esteve, cada pessoa que aqui esteve a praticar esses crimes, e nós vamos cuidar desse acompanhamento para que as consequências jurídicas prevaleçam.
E os prejuízos provocados pelos vândalos ainda estão sendo estimados pelos 3 poderes. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, segundo a agência Câmara, serão necessários mais de 3 milhões de reais apenas para repor vidraças, móveis e computadores. Isso sem falar nos prejuízos maiores, que são com as obras de arte que precisam ser restauradas. Uma situação semelhante aqui no Palácio do Planalto. Hoje, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, disse que ainda está sendo feito um levantamento, até quinta-feira deve estar pronto esse levantamento, dos prejuízos que foram provocados pelos vândalos. Obras inestimáveis, como o relógio de Baltazar Marinot, do século XIX, ou o painel As Mulatas de Di Cavalcanti, sofreram danos irreparáveis. Também, de acordo com Margareth Menezes, será feito um memorial para me lembrar essa violência que foi sofrida. A ministra disse ainda que organismos como a Unesco ofereceram ajuda, mas que ainda não se tem ideia de como será feita a restauração dessas obras. Vamos acompanhar o que disse a ministra. Não é muito simples fazer o levantamento desse tipo de você perder obras de arte, né? Tem um processo que é lento mesmo, mas muita gente dando as mãos nesse momento para a gente fazer essa recuperação. Os técnicos do IPHAN, inclusive, vão começar essa perícia, pediram até quinta-feira à tarde, né? É daí que nós vamos ter a dimensão do que foi estragado, do que foi do custo disso e como que nós vamos fazer para fazer essa recuperação. O delegado Andrei Passos tomou posse como diretor-geral da Polícia Federal. Passos disse que não vai tolerar interferência na instituição. Nossa atuação será sempre pautada pelo estrito cumprimento da lei e pelos princípios do Estado Democrático de Direito. Esse será um norte inafastável na gestão das investigações policiais, que serão coordenadas com base no trinômio da qualidade da prova, na autonomia investigativa e na responsabilidade, com absoluto rigor em relação a desvios ou personalismos. Não permitiremos que projetos pessoais, interferências ou pressões de agentes públicos, grupos ou holofotes da mídia pautem qualquer ação institucional. Absolutamente nenhum desvio de finalidade será tolerado. E o Ministério Público pediu o bloqueio das contas bancárias do ex-presidente Jair Bolsonaro e de autoridades do Distrito Federal. O repórter Igor Damasceno tem as informações ao vivo para a gente, né, Igor? Boa noite para você. Igor, esse pedido ele tem relação com os atos, né, de vandalismo que aconteceram domingo agora em Brasília? Tem sim, Gabriela. Boa noite a você, ao Mauro, também a todos que nos acompanham. O documento foi assinado pelo subprocurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado. Ele alega que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ter relação com os atos extremistas registrados aqui em Brasília no último fim de semana e, por isso, pediu o bloqueio dos bens. A decisão também abrange o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. Inclusive, os pedidos já foram encaminhados para o presidente do TCU, ministro Bruno Dantas. Só que até o momento ele ainda não decidiu por esses bloqueios e nenhum dos envolvidos se manifestou. E olha, continuam os desdobramentos a respeito dos atos extremistas aqui em Brasília. A Polícia Federal espera colher todos os depoimentos até amanhã. Nós preparamos uma reportagem que mostra a situação das mais de 1.500 pessoas que estão detidas ali na Academia da Polícia Federal. Radicais de direita reclamam das condições dos alojamentos preparados pela PF, mas membros da Comissão de Direitos Humanos daqui da Ordem dos Advogados de Brasília disseram que não encontraram nenhuma irregularidade. Vamos acompanhar na reportagem. Em vídeos que circulam na internet, presos reclamam do tratamento que estão recebendo no ginásio da Polícia Federal, em Brasília. O SAMU fica lá no portão da Polícia Federal. Quando dá uma emergência aqui dentro no ginásio, eles demoram para chegar. A comida horrível, as pessoas receberam macarrão com nuggets e deixaram tudo aqui porque não conseguem comer. Nem cachorro come isso. Nas imagens, dá para ver que há crianças e idosos entre os detidos. A Polícia Federal rebateu as acusações e afirmou em nota que no local há banheiros e estrutura para que todos recebam alimentação.
Além disso, médicos da Secretaria de Saúde, membros da Ordem dos Advogados do Brasil e militares do Corpo de Bombeiros fazem uma força-tarefa para atender os extremistas. Ao todo, mais de 1.500 pessoas foram levadas em ônibus ao ginásio para prestar depoimento. Segundo a corporação, cerca de 700 pessoas continuam no local. Esse advogado da Comissão dos Direitos Humanos da OAB de Brasília afirma que todos estão recebendo assistência. O importante é que o mínimo seja garantido: acesso a banheiro, acesso ao banho, à alimentação, ainda que não seja a melhor, mas tem que ser dada a alimentação, pela avaliação da OAB, da Comissão de Direitos Humanos. O Ministério Público também esteve presente e a Defensoria Pública, até o momento, está dentro de uma certa normalidade, apesar da complexidade de toda a operação. De acordo com a Polícia Federal, os detidos estão sendo ouvidos e encaminhados para o Instituto de Medicina Legal para fazer exames. 527 pessoas foram presas preventivamente. Por questões humanitárias, outras 599 pessoas foram liberadas, entre elas gestantes, idosos e pessoas com deficiência. Segundo a OAB, ainda tem crianças no local porque elas não têm para onde ir, já que moram em outros estados e os pais estão detidos. Mas elas não foram separadas da família e também não estavam em situação de enclausuramento propriamente dito. Como eu informei, é um espaço muito amplo, com jardins e grama. Também circulou nas redes sociais a notícia de que uma idosa de 77 anos teria morrido sob custódia da Polícia Federal por falta de atendimento médico. A PF desmentiu a informação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, criticou o comportamento dos extremistas. Basta ver o que fizeram no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e com muito mais raiva e ódio no Supremo Tribunal Federal. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições irão fraquejar. Hoje o local que era ocupado pelos extremistas amanheceu assim, com barracas desarmadas e lixo para todo lado. Soldados da Polícia do Exército fazem uma força-tarefa para checar se ainda há algum objeto pessoal para ser devolvido ou se há algo que caracterize crime. É que durante as primeiras horas da desocupação, a polícia apreendeu 42 armas de fogo. A maioria não tinha registro. Além dos detidos na Polícia Federal, outros 351 radicais de direita foram presos pela Polícia Civil. Eles passaram por audiência de custódia e foram transferidos para o complexo penitenciário da Papuda. Em São Paulo, um idoso e um estrangeiro foram vítimas de sequestros em diferentes pontos da cidade. Uma das vítimas se jogou do carro para escapar dos criminosos. As imagens de uma câmera de segurança mostram um momento em que uma pessoa se joga de um carro na zona norte de São Paulo, ao lado de uma viatura policial e quase é atropelada por um motociclista. Ela é a cuidadora de um senhor de 85 anos, empresário, que também estava no veículo. Os dois foram sequestrados. Eu pulei do carro. Você pulou da viatura? Eu pulei da viatura e fui meio que trupicando, caí lá na frente, a viatura parou. Aí a policial perguntou: "Você tá tudo bem?" Eu falei assim: "Tá tudo bem, corre, é um sequestro." Os criminosos tentaram fugir e foram perseguidos pelos policiais. Ainda tentaram se evadir. Posteriormente, as equipes partiram em acompanhamento veicular atrás dos indivíduos, onde foi possível aí deter 2 indivíduos aí na prática do roubo com retenção de vítima. Segundo a polícia, os criminosos queriam as senhas das contas bancárias das vítimas para a realização de transações. Com os presos, foi encontrada uma quantia em dinheiro do empresário, que foi apreendida e devolvida, assim como o carro dele. Um terceiro envolvido no crime conseguiu fugir. Outro sequestro aconteceu na zona oeste da capital paulista. Esse motorista de aplicativo conta que foi abordado quando foi pegar um passageiro. Olhei para fora, o meliante já estava com uma PT 380 na minha cara. E o outro meliante eu não consegui ver, que deu o golpe e sequestrou tanto o carro como o passageiro. Jogaram dentro do carro, me expulsaram do carro
e levaram o carro embora junto com o passageiro. A vítima é um estrangeiro de 36 anos. Ele foi transferido de veículos várias vezes pelos criminosos. Essa vítima ela foi colocada e transportada por mais de 4 veículos durante sequestro, realizado transferências via Pix, e também os dois indivíduos dos quais a gente realizou abordagem e apreensão, espancaram a vítima. De acordo com a polícia que fazia patrulhamento na região, o estrangeiro foi arremessado do veículo em movimento durante a fuga dos assaltantes. Eles foram presos e já tinham passagens por outros crimes. Haviam dois indivíduos criminosos aí dentro do veículo, um deles maior de idade, já com algumas passagens aí, problemas com a justiça. O outro menor de idade, um indivíduo de 15 anos, que também já havia sido apreendido aí por 2 vezes. E depois de 3 anos perdendo da inflação, a caderneta de poupança teve no ano passado ganho real de 2%. Juros altos e a inflação mais baixa. Essa foi a combinação responsável pelo melhor rendimento da poupança. A caderneta de poupança ela é 0,5% ao mês mais a TR. Então, no acumulado desse período, você conseguiu ter algo equivalente a mais de 7% de remuneração da poupança, enquanto que a inflação foi de 5,79%. Então, essa diferença entre aquilo que você teve da remuneração da poupança e aquilo que você teve de inflação, você consegue, ter esse rendimento positivo. Mesmo com um rendimento em 2022 acima do registrado nos anos anteriores, segundo o Banco Central, o ano passado também bateu recorde de retirada de dinheiro da caderneta de poupança. Foram 103 bilhões de reais sacados, o maior volume desde 1995. Essa retirada média, bastante elevada da poupança no último ano, ela está muito relacionada com o processo inflacionário, ou seja, as pessoas estão tirando parte daquilo que elas acumularam em anos anteriores para manter a capacidade de consumo, para manter o seu nível de consumo. E uma parte menor sendo direcionada a outros tipos de aplicação, como a própria renda variável e a aquisição de títulos públicos. Ainda longe de ser mais rentável quando comparada às outras linhas de investimento, a caderneta de poupança é, sem dúvida, a mais popular. De acordo com o Fundo Garantidor de Crédito, existem cerca de 230 milhões de contas que acumulam perto de 950 bilhões de reais. Dinheiro que você quer reservar e deixar guardado. Então, quando você precisar, você pode pegar. E tem um pouco de acréscimo com o passar dos dias, meses e anos. A facilidade em aplicar pode ser o que faz da poupança tão popular. Até mesmo menores de 18 anos podem ter a conta quando representados por um responsável legal. Além disso, não tem custo, imposto e é fácil fazer o saque do valor poupado. Se eu precisar, eu vou lá e tiro um pouquinho, menos, Só que não vou precisar comprar as coisinhas, fazer as comprinhas, sabe? Olha, a Petrobras anunciou uma redução média de 11% no preço do gás natural fornecido às distribuidoras. O produto distribuído por dutos é usado para abastecimento de veículos e também residências com sistema de recepção encanado. O novo valor entra em vigor no dia 1º de fevereiro e não contempla o gás de botijão extraído a partir do petróleo. A inflação de 2022 fechou em 5,79% e estourou o teto estabelecido pelo Banco Central. Os alimentos tiveram maior alta e pesaram no orçamento das famílias. Entre os produtos e os preços espalhados pelas prateleiras, a reclamação do consumidor. Está cada vez mais difícil encher o carrinho. Você, em vez de levar um produto ao mercado, fazer uma boa compra bonita, que as pessoas precisam de todos os alimentos, e verdura e frutas, o que vai acontecer? Não leva nada. O IBGE anunciou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, indicador oficial da inflação do país, apresentou alta de 0,62% no mês de dezembro. Com isso, o Brasil fechou o ano com inflação oficial de 5,79%. Em 2021, o índice ficou em 10,06%. Mesmo com queda de um ano para o outro, nos mercados, muitos consumidores precisam escolher o que levar. Antigamente eu via mais por marcas e hoje é por preço, por promoção.
Pelo quarto ano seguido, a inflação ficou acima do teto da meta, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Para 2022, esse limite era de 5%. Os alimentos foram os maiores vilões da alta de preços. Segundo o IBGE, a cebola puxou a alta com um aumento de mais de 130%. A batata inglesa, o leite longa-vida, as frutas e o pão francês também tiveram um aumento relevante. Então a gente não entende muito bem por que alguns alimentos de uma hora para outra aumentam e outros diminuem, entendeu? Já o grupo de vestuário teve a maior alta de preços em 2022. A maior variação entre os grupos veio de vestuário, cujos preços subiram em 10 dos 12 meses do ano e acumularam mais de 18% de alta. As roupas femininas e masculinas subiram mais de 20% em 2022. Na outra ponta, transportes e comunicação ajudaram a frear a alta. A pandemia, a guerra na Ucrânia e o ambiente político do Brasil são apontados como alguns dos fatores para a inflação acima do teto. A nossa economia ainda não está estabilizada e é um conjunto de fatores que pode afetar isso. O Brasil ele é um mercado emergente, então são várias coisas externas e internas que acabam impactando isso. O Ministério Público Eleitoral denunciou o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e outras 7 pessoas por crimes nas eleições de 2016. O Ministério Público Eleitoral acusa o ex-prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, de chefiar um esquema de cobrança de propinas instalado na prefeitura. Segundo a investigação, ele omitiu recursos na prestação de contas da campanha de 2016, no valor de R$1 milhão. Com isso, o dinheiro foi recebido de forma clandestina. O principal operador era Rafael Alves, que também foi denunciado. Ele é irmão de Marcelo Alves, ex-presidente da empresa de turismo do município, a Rio Tour, exonerado em março depois do início das investigações. O empresário cobrava dinheiro de empresas credoras para liberar pagamentos atrasados da prefeitura. Ele também pedia dinheiro a outros interessados em firmar contratos com a administração municipal. O esquema ficou conhecido como QG da propina, que levou Rafael, Crivella e outros investigados à prisão em dezembro de 2020, a 9 dias do fim do mandato de prefeito. A defesa de Marcelo Crivella disse que a denúncia causa estranheza, já que o próprio Ministério Público Eleitoral foi categórico ao afirmar que não havia justa causa para a deflagração de ação penal. E voltamos a falar sobre a determinação do ministro Alexandre de Moraes para prender o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Nosso comentarista de política, Kennedy Alencar, está com a gente ao vivo para comentar esse assunto. Kennedy, boa noite. Que mensagem que existe aí por trás dessa ordem de prisão contra o Anderson Torres? Olá, Mauro. Boa noite para você, para a Gabi, para quem está nos assistindo. Mauro, há uma mensagem política e jurídica clara de que as investigações sobre o que aconteceu no domingo 8 de janeiro podem chegar a responsabilizar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Por quê? Porque a Advocacia Geral da União, que fez o pedido de prisão do Anderson Torres ao Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e o Alexandre de Moraes concordou e deu a ordem de prisão, tanto o Alexandre de Moraes quanto a Advocacia Geral da União entendem que o Anderson Torres foi o cabeça que organizou um boicote da Polícia Militar do Distrito Federal à segurança no último domingo. Por quê? Porque o Anderson Torres assumiu a Secretaria de Segurança Pública, o governo tem informação de que ele se encontrou com o Bolsonaro e ele foi ministro da Justiça. Portanto, essa ordem de prisão é uma advertência clara de que a coisa pode complicar para o lado do Bolsonaro. Mauro. E se você quiser rever essa edição do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir na íntegra a todos os nossos programas. É só acessar youtube.com/noticiasredetv. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Tenha uma boa noite. Boa noite para você. A gente volta a se ver amanhã. Tchau, tchau.